Aleluia. Pai, obrigado pela bênção desta hora e deste momento. Somos gratos em nome de Jesus e todos disseram amém. Podemos nos sentar. Agora, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre fluir com a unção. Aleluia! Agora, quando falamos sobre fluir com a unção, é sobre fluir com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é, como se diz, um espírito. E espíritos são algumas das coisas mais difíceis de se fluir junto. Porque nós somos físicos, somos espíritos, mas estamos presos em corpos. E por causa disso, muitas vezes não conseguimos nos relacionar com o mundo espiritual. Certo, agora, o mundo espiritual é um domínio vasto e muitas vezes incompreendido, repleto de mistérios e forças invisíveis. Imagine o demônio de Gadara, um caso notável que possuía uma legião de demônios, uma quantidade impressionante de entidades malignas. Quantos exatamente seriam esses demônios que formavam essa legião? 6.000 em uma só pessoa. Então isso realmente significa que 6.000 podem caber em apenas uma única pessoa só. O que você acha disso? Bem, o que isso nos mostra é que espíritos malignos precisam de pouquíssimo espaço para se manifestar e exercer sua influência. Eles não necessitam de grandes áreas ou condições elaboradas para operar, mas sim de uma brecha mínima, uma pequena abertura, para se infiltrar e causar perturbações. Essa é uma revelação impactante que nos faz refletir sobre a natureza dessas forças. Muito pouco espaço, onde um espírito inteiro precisa de pouquíssimo espaço, porque uma legião é composta por 6.000, 6.100 soldados de infantaria e 726 cavaleiros. Então, onde é que vão caber os 726 cavalos? 726 cavalos espirituais. Agora, cavalos podem ser espirituais porque, se você se lembra dos cavalos que vieram buscar Eliseu, eles não eram cavalos físicos, porque o levaram para o céu. Bem, eles se separaram e subiram. Então os carros de Eliseu subiram. Então esses são cavalos espirituais. Certo, então existem cavalos espirituais, 726 cavalos espirituais com cavaleiros e 6.100 soldados, todos espíritos. Então isso mostra que eles não precisam de muito espaço. Ou seja, em um cômodo poderia haver mais de 250.000. Se você for por esse cálculo, o ponto que estou tentando mostrar é que espíritos não são tão fáceis de entender. E o Espírito Santo também não é tão fácil de entender e se relacionar. Então, só para resumir, estamos revisitando como fluir com o Espírito Santo. E é só um culto descontraído. Estamos apenas felizes conosco mesmos, fluindo com o Espírito Santo. Amém.
Então, uma das coisas mais poderosas e significativas às quais o Espírito Santo é frequentemente comparado, para que você possa se relacionar e compreender melhor, é um manto sagrado e protetor. Certo. Então, em 1 Reis, no capítulo 19, diz: Então ele partiu, conforme o versículo 19, daquele lugar. Então ele partiu dali. Em sua jornada, encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando a terra com 12 juntas de bois, trabalhando diligentemente. E ele correu atrás e estava com a 12ª junta. E Elias passou por ele, tudo bem, e lançou o seu manto sobre ele, um gesto de grande significado e profundo simbolismo, que marcava uma transição importante. E ele, deixando os bois para trás, correu apressadamente com grande determinação atrás de Elias e disse com urgência e um tom suplicante: Por favor, permite-me beijar meu amado pai e minha querida mãe para me despedir deles adequadamente. E somente então te seguirei fielmente em sua jornada. E Elias, por sua vez, lhe disse com uma expressão pensativa: Vai e volta, pois o que te fiz eu para que me sigas com tanta pressa e dedicação? E ele voltou dele, tomou uma junta de bois e os matou e cozinhou a carne deles com os instrumentos dos bois e deu ao povo. E eles comeram. ILT, Brent time igual 0.5S e GT. Então ele se levantou, foi atrás de Elias e o serviu. Tudo bem. Esta aqui é uma pequena passagem maravilhosa. Elias tinha sido enviado para ir ungir Eliseu em seu quarto. Ok? Então, em 1 Reis, versículo 19, ele disse que passou e viu Eliseu. Isso não é incrível? Elija arando um campo. Incrível. E ele jogou seu manto sobre ele. Mas ele não disse nada. Você está aí? Incrível. Nenhuma palavra dita. Tudo bem. E ali mesmo, Eliseu soube o que isso significava. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, ele disse: Tenho zelo pelo Senhor. Ele estava explicando a Deus o que estava fazendo no deserto. E ele disse: As pessoas não estão me apoiando no ministério. Então ele estava cansado do trabalho da igreja. E o Senhor disse: Tudo bem, sem problemas. Vai um Jazel para ser rei da Síria. Então, no versículo 16, vai um Jeú para ser o rei de Israel. Então unge o profeta Eliseu, filho de Safate, que é de Abel, e o consagre. Melha, tu ungirás. Observe a palavra ungir. Você será ungido para ser profeta em seu lugar. Todos. Então ele passou. Seu trabalho era ir e ungir Eliseu. Agora, em vez de levar óleo, ele levou seu manto. Tudo bem. E passou sem dizer uma palavra. Tudo bem. Então, ele lançou seu manto sobre ele, cobrindo-o completamente. Você está comigo? Então ele deixou os bois e correu atrás dele e disse: Por favor, eu te peço, ILT, Drake time igual 0.5S e GT. Veja,
Todas as suposições dessa escritura precisam ser entendidas. As suposições são de que você me chamou e me ungiu para ser profeta ao lançar seu manto sobre mim. É isso que significa. Isso tem um significado. Ele não disse: por que você fez isso? Você não está vendo que estou trabalhando? Por que você joga isso em mim? Você sabe o que estou fazendo aqui? Você acha que a gente não está trabalhando aqui? Aqui a gente trabalha. Você só profetiza. Não, ele entendeu o significado daquele manto de forma muito clara. Não fez nenhuma pergunta. Na verdade, ele nem sequer agradeceu. Ele, na verdade, pediu permissão para avisar os pais sobre o que estava fazendo. Não é impressionante? Por quê? Um manto sendo lançado sobre você por outro ser humano. E um manto é como um pedaço de pano, ou um xale, ou um cachecol, ou qualquer coisa que você veste, feito de tecido. Você vê? Então, como ele obteve esse conhecimento? Ele adquiriu esse conhecimento porque era de conhecimento comum e uma compreensão do Espírito, o que é um pouco perdido para nós, pessoas modernas. Esse tecido e material, você sabe, carregam o poder de Deus. Não é pau, nem madeira, nem ferro, mas sim material. Sim, se entendêssemos isso, seríamos um pouco mais cuidadosos com as roupas. Sabe, você tem pessoas como a princesa Diana. Ela tinha 10 casas. Seu guarda-roupa era tão grande quanto 10. 10 casas geminadas no Reino Unido. Casas com terraço era o seu guarda-roupa de roupas. É. Eu disse algo errado? Você vai se dissociar do que estou dizendo? 10. O que é uma casa de terror? Para aqueles que moram no Reino Unido, o que é uma casa com terraço? Aqueles que estão unidos. Não há espaço entre as casas. Isso são terroristas. E elas parecem iguais. Sim, era assim que sua água era grande. Agora suas roupas foram leiloadas e acho que ainda há algumas delas disponíveis. Não sei quanto. Você pode pesquisar no Google, Paula. Confere para mim. Quanto custa um dos vestidos da princesa Diana à venda? Se você entendesse a unção, as roupas do homem de Deus é que estariam sendo leiloadas. É verdade. Não da princesa Diana. Isso é que seria mais valioso. Incrível. Verdade. Então, a unção é. Como fluir com a unção é fluir com o diferente. Você achou algum preço? Ainda não está disponível. É fluir. Você encontrou um. Qual é esse? 8. 60 mil libras. 860 mil libras por um vestido?
Existe alguma maneira de entregá-lo aos rapazes no palco? Preciso que você coloque uma foto de um dos vestidos. Isso é 860 mil libras. Custa cerca de US$ 1 milhão americanos por um vestido. Ela tinha 10 casas com esses vestidos. Incrível! Roupas H. Você ainda está aí hoje? Tenho apenas algumas escrituras. Terminamos. Eu oro por você e você crê e vai. Amém. Você tem uma foto vestindo roupas muito valiosas. Por favor. 860 mil libras. Um vestido. Agora, neste momento, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 25. Estou falando exatamente sobre o que as pessoas realmente sabiam com toda a certeza. De fato, havia uma certa mulher que sofria de um fluxo de sangue persistente por 12 longos anos. Ela havia padecido imensamente nas mãos de muitos médicos e havia despendido todos os seus bens e recursos. Contudo, nada disso a ajudava a melhorar. Pelo contrário, sua condição apenas piorava progressivamente. Aliás, se você faz parte da humanidade, em algum momento da sua vida você vai precisar de um milagre. E você vai acreditar em milagres, mesmo que não acredite em milagres. Sim, é isso que a Catherine Kuhlman sempre dizia. Ela dizia: se você faz parte da humanidade, um dia vai precisar de um milagre. Essas são exatamente as palavras dela. Eu a ouvi muitas vezes e ela sempre dizia: se você faz parte da humanidade, um dia vai precisar de um milagre. Se você faz parte de nós aqui na Terra, se você não é um de nós, então não precisa de um milagre. Por isso é bom aprender a acreditar em milagres. Agora, versículo 27, e diz: E quando ela ouviu falar de Jesus, veio por trás da multidão e tocou nas suas vestes. Veja, estou falando de pessoas que têm algum conhecimento e acabam fazendo algumas suposições. Suposições do tipo: se a cura esse Deus está usando ele, então as roupas dele são ungidas. Sim, é uma das formas de fluir e se relacionar com o Espírito Santo. Se Deus está usando ele e ele é ungido, então as roupas dele também são ungidas. Sim. Sabe, um dia eu estava ouvindo o bispo Edepo e ele falou sobre Kenneth Copeland, que chegou em algum lugar e foi dormir em algum lugar. Quando ele dormia lá, ele vinha e perguntava onde ele dormia. Onde ele dormia. E foi dormir lá. Onde ele estava na cama, que ele dormia lá. Não mude nada, quero dormir. E ele disse: algo aconteceu, esqueci o detalhe exato. Sim. Então, onde ele dormiu? E ele disse que um dia Kenneth Copeland veio até ele e colocou: como é que chama nele? E ele acredita no mesmo nível de riqueza. Ele disse que a fome dele pelo avião é como a fome de uma planta ética. Nos Estados Unidos, hangar é onde você guarda seu avião. Sim, ele disse que isso é como na América, o hangar onde ficam os aviões dele.
Estou falando sobre se relacionar com o Espírito Santo e ser capaz de acessar o Espírito Santo. Existem pessoas que acreditam em certas coisas, e essa mulher, Eliseu, era uma delas. E Eliseu, provavelmente, tirando Nosso Senhor, seja das pessoas mais ungidas que já existiu, porque ele recebeu porção dobrada de Elias. Você sabe, e Jesus disse que não houve ninguém maior do que João Batista. Elias teve isso em dobro. E ele é o melhor exemplo de alguém que recebe a unção. A primeira coisa foi o entendimento imediato sobre aquele manto lançado sobre ele. Isso significa: não preciso perguntar quando? Ou significa que eu devo ir? Significa que estou indo? Significa que é o fim da minha família na fazenda? Significa que não há mais discussões? É isso que significa. Veja, quanto mais secular você for e menos acreditar nas coisas na Bíblia, menos experimentará milagres. Sua vida será apenas lógica, como o que experimenta na escola. Daqui, vai para ali. Dali, tudo isso é você e sua vida. Mas se sua vida deve assumir um elemento sobrenatural, você deve começar a acreditar em coisas sobrenaturais escritas na Bíblia. Amém. Sim. Fé para uma princesa. É isso. Midnight Velvet está sendo vendido por 1.860.000 libras. HU 240 mil. Sim. Este Travolta tinha 240 mil. Se acreditamos na unção, as roupas de uma pessoa ungida serão o elemento mais caro. Sim. Agora, voltando para aquela mulher com fluxo de sangue. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar na barra. Ela veio por trás e tocou na veste dele. Se eu tocar nas roupas dele. Agora, alguém pode perguntar: mas tem gente que toca nas roupas ungidas o tempo todo e não está sendo abençoada. Depende. Nem todo mundo que tinha um manto de cacho entenderia isso, pois significa que minha vida na agricultura acabou. Significa que eu sou Amep. E ele seguiu Elias para ir servi-lo, não para se tornar um profeta. Então, pessoas espirituais e Deus selecionaram e mencionaram o nome dele, o filho de Safate, basicamente dizendo que é esse cara que você vai colocar isso em mais ninguém. Ele sabe, ele tem respeito pela unção, ele valoriza isso, ele valoriza a unção, ele sabe o que acontece quando a unção está presente. Ele sabe o que isso significa. Quero dizer, ele admira isso, ele está pronto para pagar o preço, ele é um trabalhador esforçado, porque a unção faz você trabalhar duro. Sim. Então, tudo isso é maravilhosamente parte de ser ungido. Então, voltando à mulher, ela disse: se eu puder tocar nas roupas dele, roupas. Se eu tocar em qualquer uma de suas roupas, ficarei curado. Sabe, um dia, alguém que trabalhava para mim em casa veio para uma cruzada. E ele ficou surpreso quando me viu lá. Porque em casa eu não grito, não falo.
Eu sou quieto. Eu assisto televisão, durmo e como. Só isso. Então, quando ele foi à cruzada e viu o que estava acontecendo lá, ficou impressionado. É a mesma pessoa? Sim. Então depende de como você vê as coisas. Você vai ser ungido de acordo. Então alguém perguntou: onde ele dormiu? Eu quero dormir lá. Uau! Você pode ter dito: certifique-se de trocar os lençóis. Alguém veio suar na cama. Mas alguém pode dizer: eu quero esse suor. Incrível. Tudo bem, continue. Se me permite tocar em suas roupas. Roupas, não seu corpo, roupas. Pois ela disse: se eu tocar em suas roupas, ficarei curada. Então, imediatamente, a fonte ou a origem do sangue secou. E ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele mal. A cura está vindo para você esta noite. Em nome de Jesus. Versículo 13. E Jesus imediatamente, essa é a melhor história para entender o poder de Deus. Jesus imediatamente, sabendo em si mesmo que uma virtude, um poder curativo, havia saído dele, virou-se no meio da grande multidão e disse, com uma voz clara: quem tocou nos meus sapatos, nos meus calçados? Quem tocou no meu cajado? Quem tocou no meu? Quem tocou nas minhas roupas? Incrível! Esta é a versão King James da Bíblia, versículo 31. Lindo! Ele está dizendo e explicando. Não preciso falar muito. E os seus discípulos disseram-lhe: vês que a multidão se aperta ali? E dizes: quem me tocou? Eles disseram: quem me tocou? E Jesus disse: quem tocou nas minhas vestes? Eles disseram: quem me tocou? Jesus disse: quem tocou em minhas roupas? Versículo 32. E ele olhou ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E a mulher, com medo e tremendo, veio, se prostrou diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé. Veja, estou te ensinando hoje à noite a crer em mantos, aventais, lenços, roupas e vestes. Estou te dizendo, acredite nessas coisas. E ela disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e vê a tua praga. Aleluia! É maravilhoso? É maravilhoso? É fantástico. Uau! Lindo! Agora Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 19, versículo 11. E Deus operou milagres especiais, grandes e poderosos, de forma extraordinária, pelas mãos de Paulo, com grande poder. Amém. As mãos de Paulo. De modo que lenços do seu corpo foram levados aos enfermos, e assim eles eram curados de suas enfermidades. Lenços que haviam tocado seu corpo eram cuidadosamente levados aos doentes, especificamente lenços e aventais, para que pudessem receber a cura.
e as doenças iam embora. Por que quando as doenças viam? Quando a doença via o lenço chegando. Quando a doença via o lenço chegando, ela dizia: Ei, não posso mais ficar aqui. Qualquer coisa maligna plantada na sua casa, quando vir o manto, vai embora. Em nome de Jesus, a morte não pode ficar com você depois desta noite. Em nome de Jesus, amém. E os espíritos malignos e impuros saíam imediatamente com grande temor e pressa quando eles viam o lenço sagrado e abençoado chegando perto deles. Quando viam a pessoa chegando com o lenço, o demônio dizia: é melhor a gente sair agora, neste exato momento, porque um lenço ungido e abençoado está sendo trazido para casa. Não é incrível? Eu estou lendo a Bíblia ou não estou lendo a Bíblia para vocês? Eu adoro isso. Demônios reconhecem vestes ungidas. Sim, demônios reconhecem vestes ungidas. Demônios reconhecem vestes ungidas. Demônios reconhecem vestes ungidas quando viam as doenças. Aliás, quase nada de negativo na sua vida não está ligado a um demônio. Praticamente nada financeiro, espiritual ou físico que não seja bom, que você não goste, não está ligado a alguma atividade demoníaca. Não importa o que seja, é um espírito maligno. Eu me lembro claramente, isso me veio à mente, vou compartilhar. Ele disse ter problemas à esposa. Ele ouviu um grito, saiu. E depois disso houve paz. Quase nunca. Existe alguma coisa que não seja algo ruim, negativo, seja lá o que for? Jesus apareceu para Kenneth Hagin numa noite. Ele estava na casa de um pastor com esse pastor. E o pastor estava passando por uma grande dificuldade. Mas o pastor não tinha contado a ele o problema que estava enfrentando, porque a esposa do pastor o havia deixado e ele estava sozinho em casa com a filha. Então, Kenneth Hagin era, acredito eu, um pregador convidado para aquela ocasião. E ao invés de ficarem em hotéis, eles estavam hospedados na casa do pastor. Então, à noite, quando estavam indo dormir, a filha, os três estavam sentados à mesa. Sabe, há muitas cozinhas. Em certos lugares você tem uma mesa. Você pode sentar na cozinha e comer. É assim mesmo. Então eles sentaram e comiam. Ele disse bebendo leite e comendo sanduíche. Então a filha disse para ele: amanhã eu tenho que ir para a escola. Então seu papai pode orar comigo ou quem quiser. Então ele disse: deixe o irmão Hagin orar por você. E assim que se ajoelharam, ele desapareceu em uma nuvem. Sim. E lá estava Jesus, de pé. E Jesus lhe disse: mas para encurtar a história, como essa visão durou cerca de 1 hora e meia, Jesus lhe disse que a qualquer momento, porque a ex-esposa do homem havia retornado à cidade e ela tinha ouvido que ele iria se casar ou se casaria com outra pessoa, porque ela o havia deixado. Então ele disse que ela estava vindo para causar uma grande confusão,
para envergonhar o homem e criar um problema. Sim. E o Senhor lhe disse: sempre que um pastor, um homem de Deus, for assediado ou intimidado, envergonhado, humilhado, atacado, acusado, você não precisa orar para saber que são demônios agindo. Sim. Então ele lhe disse na visão: diga ao meu amigo. Ele chamou o homem que era divorciado. Ele disse: conte ao meu amigo. O homem que se divorciou, diga isso ao meu amigo. E ele lhe contou. Então, quase tudo que é assédio negativo, luta, briga, oposição, dificuldade, físico, espiritual, tem algum tipo de atividade demoníaca. Sim. Então, as doenças e os espíritos malignos geralmente estão na mesma frase ou no mesmo versículo quase sempre. Então, quando o lenço chegou, seja doença ou espíritos malignos, todos se moveram e não quiseram a unção. É por isso que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para curar. A unção cura. A unção quebra e escraviza. E hoje à noite, tudo que está te acorrentando, eu declarei quebrado em Jesus. Lindo. Tudo bem. Lindo, lindo. Então é a unção. Você pode se identificar com a peça. E essa mulher conseguiu se identificar com isso. E foi tão maravilhoso e tão lindo. Agora, enquanto nos aproximamos do final da minha pequena pregação, você precisa abrir em Êxodo capítulo 29, versículo 21. Preste atenção nisso, porque Deus vai ungir alguém aqui. Sabe, houve algumas vezes em que eu realmente senti que Deus me disse para colocar o meu paletó em alguém, sabe, para ajudar de alguma forma. Sim. Aqueles que acreditam nessas coisas experimentam grandes coisas em suas vidas. Ele diz: você deve pegar do sangue que está sobre o altar do Senhor e do óleo sagrado da unção e aspergir sobre Arão e sobre as suas vestes santas e também. Veja, você asperge sobre as vestes dele, sobre seus filhos e sobre as vestes dos filhos dele com ele. E ele será consagrado. Então ele será transformado em uma pessoa consagrada. E as vestes dele, as vestes dos seus filhos com ele, ele será devidamente consagrado. E as vestes dele também serão completamente consagradas, também. Não é só a pessoa. A mulher com fluxo de sangue sabia. Todos eles são Israel. É isso que Eliseu sabia. Ele sabia que o homem é consagrado. E as vestes dele também são consagradas. Coloque de volta lá suas vestes. Você coloca o óleo e a mola. Você coloca o sangue que está sobre o altar. Você sempre precisa de sangue antes de óleo, porque o sangue lava seus pecados. Quer dizer, não há pessoa ungida que não precise ser lavada com sangue. O sumo sacerdote, todos. Você precisa ser purificado. Não pense muito sobre seus defeitos. Então você pega o óleo da unção e o borrifa sobre Arão e sobre suas vestes. Uau! E sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E ele será o quê? Santificado? É como qualquer meio sagrado.
Ele é transformado em uma potência da graça de Deus. Mas não somente ele, suas vestes também serão santificadas. E suas vestes também são transformadas em um recipiente de poder da graça de Deus. Ele será santificado, e suas vestes e as vestes de seu filho serão santificadas. Ele será santificado, e as vestes do seu filho serão santificadas. Eu quero que você respeite. Veja, se você quer se relacionar com a unção, sabe, uma das coisas as pessoas já me ouviram ensinando sobre como eu estava ouvindo pregações e acabei me tornando ungido. Um dos efeitos colaterais negativos dessa história é que ela pode te fixar em uma única forma de receber a unção. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca esperei que isso acontecesse comigo. Eu estava em Zoom, eu não estava orando por unção. Eu não estava esperando, assim como eu não espero me tornar um astronauta. Eu não esperava ser ungido, mas foi isso que aconteceu comigo. Então, toda vez que eu conto essa história, pode fazer você pensar que esse é o único jeito, ou o jeito pelo qual você pode ser ungido. Mas fui ungido mais de uma vez. Fui ungido mais de uma vez. Posso me lembrar de várias ocasiões porque ninguém é ungido apenas uma vez. Foi sobre isso que eu estava falando esta manhã sobre as primárias estéreis e as secundárias baronesas. Por que você precisa ser ungido novamente? Jesus. Os discípulos foram cheios do Espírito 3 vezes no Novo Testamento, quando antes do dia de Pentecostes ele soprou e receberam o Espírito Santo. A segunda vez foi no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas. E a terceira vez foi em Atos 4, quando eles estavam reunidos e orando. Eles disseram: Ó Senhor, por que os pagãos se enfurecem? E o povo ameaça: Senhor, envia teu poder. A Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Essa foi a terceira vez que isso foi mencionado. Essas mesmas pessoas estão sendo preenchidas novamente. Então ninguém é ungido apenas uma vez. Geralmente você continua precisando ser ungido e continua tendo diferentes encontros com Deus ao longo do caminho. Sim, as pessoas sofrem de esterilidade secundária ou infertilidade secundária, ou seja, têm um filho e depois ficam estéreis. Conheço pessoas que fazem testes de fertilidade, exames de fertilidade e tratamentos de fertilidade. Mesmo que tenham um filho, às vezes dois, estejam fazendo tratamento de fertilidade porque ficaram inférteis após o parto. Agora, sabe, uma vez eu estava com um irmão e ele teve um filho. Então ele disse: Ah, eu não quero ter filhos. Eu disse: Não diga isso. Isso vai acontecer. E, e, e eles ficaram impressionados com a baronesa. Foi isso. Nunca mais. Sim. Então você tomará o óleo e ungirá, amém, seus filhos e nas vestes, para que a pessoa se torne santificada. Uma pessoa ungida é ungida porque suas vestes também são ungidas. Você tem que acreditar nisso. E estou dizendo que talvez em sua vida possa haver uma unção especial que pode chegar até você por meio de uma vestimenta. Sim. Isso é claramente uma das coisas que está acontecendo. Sim. 29, versículo 29. E as vestes sagradas e divinamente designadas de Arão, que foram cuidadosamente preparadas, serão para seus filhos, que o sucederão depois dele. Estas vestimentas especiais são para que eles possam ser ungidos nelas com óleo sagrado, um ato de investidura, e para que sejam solenemente consagrados nelas ao serviço divino, garantindo a continuidade do sacerdócio.
Então, os filhos deveriam ser ungidos nas roupas ou com as roupas. Quando você veste as roupas, você é ungido. As vestes sagradas de Arão serão para seus filhos. Agora, não me entenda mal e diga: ah, o bispo está pregando que as roupas dele são muito valiosas e que você deveria ter as roupas dele. Não entenda a mensagem errado. Estou te mostrando algo. Se por algum motivo cair sobre você a oportunidade de receber as vestes ungidas de uma pessoa ungida, que assim seja. Mas isso não é provável. Voltando para o versículo 29. A veste sagrada de Arão será para seus filhos depois dele, é para os filhos, para que sejam ungidos nela. Ungidos nas roupas. E também consagrados nas roupas, mas dedicados a Deus nessas coisas boas. Eu acredito que, no espírito, uma pessoa ungida está vestindo algo. Você se lembra do homem que morreu? O homem rico? Ele via, lembrava. Tinha língua e cabeça. Ele tinha mãos para molhar os dedos na água e refrescar a língua. Então o espírito também está sendo descrito como um ser, uma pessoa. E esse espírito provavelmente está vestindo roupas. Moses Sou. O bispo Moses Sou é um dos melhores exemplos de que me lembro, quando ele deu o testemunho de como foi ungido. A igreja que ele pastoreia agora foi fundada por alguém, um missionário, e o homem decidiu entregar a igreja para ele. Então ele entregou uma igreja e um grupo muito pequenos e decidiu orar por ele. Então ele orou por ele. Mas ele disse que, enquanto o homem orava por ele na igreja, sentiu como se um manto, uma capa ou um casaco, ou algo assim, estivesse sendo colocado sobre ele. Sim. Sabe, você não pode fazer muita coisa a menos que haja algo ali. Ele não pode fazer muita coisa. Estou te dizendo, você vai acabar usando força física. Você está comigo? Olha, as questões financeiras também estão relacionadas à unção. Sim. Finanças financeiras. As finanças às quais eu posso recorrer. Se não fosse pelo poder de Deus, eu nunca poderia acessar esse tipo de dinheiro. Nunca. Os projetos e as igrejas. Todos os meus projetos são igrejas que estamos fazendo. Se não houver poder, não tem como as pessoas não perceberem e reconhecerem isso. Até Gana. Como Gana veio e a gente vê, houve uma mudança de governo. Vai haver mudança. Tem. Deixa eu te falar, se não houver intervenção divina, você pode mudar o rosto que aparece na televisão 20 vezes por ano e não vai haver mudança. Sim. É por isso que eu acho estranho pessoas que são muito dogmáticas sobre sua política e espiritualidade, porque você não consegue enxergar além. Você não consegue enxergar além das realidades. Se o poder de Deus não estiver presente, você não tem nada. A bênção do Senhor que enriquece a pessoa. Êxodo, capítulo 40, versículo 12, do livro de Êxodo, nos diz o seguinte: Trarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo da congregação, e ali
Os lavarás cuidadosamente com água pura, o que simboliza e é comparável a pregar a palavra de Deus para eles, purificando-os e preparando-os para o serviço divino. E o versículo 13: E vestirás Arão com a vestimenta sagrada e com unção santa e especial, e o ungirás. Uau! Sim. Vistam-no com estas roupas, unjam-no e santifiquem-no. Então, quando esse manto está sobre mim, sou ungido e santificado para ministrar. E tenha cuidado. Posso lhe dizer que você vai morrer e você vai morrer. É verdade. Porque pode ser uma profecia. Estou falando sob a unção e posso lhe dizer: viva e você viverá. É por isso que em Ezequiel, o Senhor disse ao profeta: fale com os ossos. Como? Como ter uma conversa com? Diga algo a eles. Porque o que você diz a eles vai afetar os ossos. Diga algo aos ossos. Aleluia. E finalmente, o salmo. Sim, olhe para isso. Lindo. Isso diz o Senhor e aos ossos: não, 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 não. Profetize para os ossos ou pregue para os ossos. Ele unge você para falar sobre coisas que não estão funcionando, para que elas funcionem. Sim, fale com os ossos. Seja o que for que esteja acontecendo em sua vida, eu profetizo que isso vai ganhar vida em nome de Jesus. Aleluia. Por fim, o Salmo 133. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Unidade. Tem um gosto de um unguento precioso que desce suavemente sobre a barba. É melhor eu fazer uma barba bem feita e caprichada. Até a barba de Arão, que descia até a barra das suas vestes. Aleluia! Veja, a unção passa pelas roupas. Sim. Então você deve valorizá-lo. É como um unguento precioso que desceu até a pele. Versículo 3. Linda como o orvalho do Hermon e das montanhas, pois ali o Senhor ordenou a bênção. Até mesmo a vida eterna é uma bênção ordenada em sua vida hoje em Jesus. Você acredita nessas coisas? Então hoje, tudo que resistiu a você por muito tempo está se curvando por causa dos mantos do Senhor em sua vida. Não estamos tentando ficar místicos ou trazer ritualismo, rituais e artefatos. Estamos tentando crer na palavra de Deus. Eu, pessoalmente, acredito que minhas roupas são ungidas. Ah, sim. Já houve vezes em que dei algo que eu estava vestindo para alguém por um motivo. Ah, sim. Eu disse, pega e usa. Ah, sim. Houve vezes em pessoas doentes. Eu pego minha camisa, pego e uso os demônios embora. Tudo que é demoníaco na sua vida, assédio, intimidações, acusações, oposições, traição, falsidade, é esmagado pela unção que está chegando. Em nome poderoso de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 10.
Então Samuel pegou um frasco e derramou sobre a cabeça dele e o beijou. Não é porque o Senhor te ungiu para ser capitão? Hoje à noite você está sendo ungido para ser um capitão. Receba as suas bênçãos. Você está ungido para ser um capitão. A graça da liderança vem de Deus. Você se lembra que a Bíblia diz: por mim, príncipes reinam e reis decretam justiça. Sem a sabedoria de Deus, você nunca será um bom líder. Tem muita gente que me vê, até hoje, e não consegue me reconhecer como líder. Não. Eles não me reconhecem por causa da minha cor, porque pareço mestiço. Eu sou mestiço e não peço desculpas por isso. E eles não reconhecem o estilo tradicional de liderança dos chefes vianeses, que eu não sigo. Eu não me comporto desse jeito. Então são as obras que eles veem que os fazem pensar nelas. O que essa pessoa está fazendo? 1 Samuel, capítulo 10, não é? Por que ele derramou o óleo e o beijou? É porque o Senhor te ungiu. Versículo 2. Quando partires de mim hoje, encontrarás 2 homens. E eles dirão: os jumentos que você foi procurar. Você conhece problemas. Você não veria muitos problemas. Você não ligaria isso a uma raiz espiritual, tipo jumentos espirituais. E a solução foi a unção. Você foi declarado um recuperador de todas as questões perdidas, casos perdidos e coisas perdidas na sua vida. Em nome de Jesus, tudo que você perdeu, tudo que foi tirado de você e você se arrepende de ter perdido. Deus está restaurando isso para você. Em nome de Jesus. Versículo 3. Lindo. Então você seguirá em frente. Qualquer pessoa que esteja parada em sua vida como se ela não estivesse avançando. Hoje marca o início do avanço. Você está avançando. Aqueles que não têm amigos nem pessoas amadas estão, aos poucos, encontrando novos amigos e também pessoas amadas em suas vidas. Aqueles que são considerados amados entraram em noivado. Aqueles que conseguiram se envolver estão se casando. E aqueles que são casados estão caminhando em direção à felicidade. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Se você for avançar, 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 nada em sua vida voltará atrás a partir de hoje, em nome de Jesus. Nada voltará ao normal depois desta noite. Dê-me os lenços. Coloque aqui. Não, volte. Sim, coloque aqui.
Vou rezar por esses lenços. Todo mundo vai ganhar um. Quando você for para casa com este lenço, qualquer coisa que esteja lhe atormentando na casa se curvará diante de você na vida de Jesus Cristo. Sim, tudo que resiste a você, resiste a você. Sempre, sempre resistindo a você. Sempre resistindo a você. É discutido hoje em Jesus do Telhado, no poderoso e glorioso nome de Jesus, desde o primeiro livro de Samuel. ILT, break time igual 0.5S e GT. Então você vai adiante e verá alguém carregando 3 cabritos, carne de cabra fresca e saborosa, daquele tipo realmente muito gostoso e suculento que você tanto gosta. Alguém aqui teve aquilo que gosta tirado de si. Mas hoje à noite, pelo poder da unção, aquilo que você gosta vai ser devolvido a você em nome de Jesus. E então, você vai encontrar uma outra pessoa carregando 3 pães frescos. Em seguida, uma outra pessoa carregando uma garrafa de vinho tinto. De onde quer que venha o seu pão de cada dia, de onde quer que venha, eu declaro uma bênção de multiplicação. Multiplicação. Você sabe de uma coisa que aconteceu comigo há alguns dias? Eu estava orando. E, por favor, me desculpe por usar a palavra errada. Estava realmente, verdadeiramente, intensamente atormentando o Senhor com João 14, versículos 13 e 14. Eu não deixava ele tirar a minha atenção desse versículo, de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, absolutamente, a todo momento. Ele diz: tudo que pedirdes em meu nome, eu não vou-lo darei. Eu farei. Eu farei. Então farei o que você está pedindo. Versículo 14. Somente o versículo 14. Oliveira Esporte. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei o que você está pedindo. O que você está pedindo, eu farei. Então, de repente, tive uma visão. E eu vi Jesus rindo, sabe? Porque eu disse alguma coisa. Eu não diria o que eu disse. Eu disse algo e fiz com que ele pensasse em algo. E no sábado eu vi que ele estava rindo, como se eu tivesse dito alguma coisa. Todo mundo estava ouvindo o que eu estava dizendo esta noite. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Eu farei. Eu farei. Eu farei. Aleluia. Ah, estes são ungidos. Ungido. 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 Ungido em nome de Jesus. Voltando ao primeiro Samuel. Então você encontrará outra pessoa carregando uma garrafa de vinho. Ouça com muita atenção. Você não terá apenas o que realmente precisa, mas também,
e de forma abundante o que verdadeiramente lhe dá prazer. O que lhe dá prazer está sendo levado diretamente do céu ILT, break time igual 0.5S e GT para suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ungido, 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 ungido em nome de Jesus. Versículo 4. E eles realmente vão te saudar, sabe? Como já aconteceu comigo muitas e muitas vezes. Já fui parado completamente como qualquer outra pessoa nas blitz e nos bloqueios de estrada. E eles costumavam sempre, de fato, dizer: "Ei, Corone." Mas agora é realmente a saudação. Todo desprezo que você tem experimentado na sua vida, todo desprezo e rejeição que você tem passado, as pessoas te descartam. As pessoas te ignoram. A partir de hoje, Deus está mudando tudo. Você não será mais esquecido na equação. Receba em nome de Jesus. Você não será mais rejeitado. Você será respeitado. Receba o espírito de respeito e o espírito de honra. Você será saudado em nome de Jesus. E eu declaro a você que sua posição é declarada uma posição estável. Você nunca mais estará em uma situação instável. Em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Versículo 5. E chegarás ao céu de Deus. Aleluia. E você encontrará uma companhia de profetas. Aleluia. E eles profetizarão. Deus vai usar você para profetizar. Aleluia. ILT, break time igual 0.5S e GT. Versículo 6. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e ele te possuirá. E profetizarás com eles, com grande poder, tudo o que pedires em oração, com fé e devoção. Você receberá. Eu orei, sabe? Senhor, me mostra as coisas com antecedência. Há muitas coisas que Deus me mostrou antes de acontecer. Muitas. Nas últimas 3 eleições, ou seja, nos últimos 12 anos, eu sempre soube quem ia ganhar. Eu sabia. Podemos perguntar para as pessoas que são próximas de mim. Mesmo quando a situação não fazia o menor sentido ou não era compreensível para minha mente, eu, ainda assim, decidi ir a um velório, um evento que me marcou profundamente. Quando vi o corpo, eu vi exatamente. E acordei às 3 da manhã e vi aquele corpo, e estava bem ali. Fui a esse velório. Então, a unção, ele disse, vai vir. E você vai se juntar a eles para profetizar através do Espírito de Deus sobre você. Você vai saber das coisas. Sim.
Seja abençoado com conhecimento antecipado. Seja abençoado com conhecimento antecipado. Seja abençoado com conhecimento prévio. Você está profetizando em nome de Jesus. E acima de tudo, você será transformado em outro homem. Xandu Sampalama, Maramalaando, Betalamara, Lepra, Deitolo, Laego, Sag, Gigsmel, Nouamantiala, Danzemiita e a bala do Bully, Rama de Zandali. Minha transformação Charmakata. Esta é uma transformação completa e profunda. Uma transformação verdadeiramente notável e impressionante. Transformação. Sim, uma transformação incrível e maravilhosa. Transformação, 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 transformação. A transformação está acontecendo no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Tome isso. Despeje. Não, não. Em Atos, no capítulo 19, lenços e aventais que haviam tocado o corpo de Paulo foram trazidos para as pessoas que precisavam de cura. Isso é suficiente para todos? Não rezarei por nada que não seja. Estes são todos lenços novos que compramos para você. Não, traga isso. Deixa aí, deixa aí. Estenda as mãos. Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pelo teu poder que entra nestes lenços. Obrigado pelos milagres. Histórias sobrenaturais, testemunhos, poder milagroso de cura, boas notícias, quebra de correntes. Entrada sobrenatural em quartos e escritórios. Entrada sobrenatural em castelos, masmorras fortificadas. Acesso sobrenatural a tesouros. Acesso sobrenatural a lugares escondidos da vista. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. O poder de cura do Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. O Senhor fez uma obra maravilhosa. Eu te louvo. Eu te agradeço, Pai. Obrigado, obrigado. Levante suas mãos e dê louvor a Deus pela sua fé. A sua fé não será decepcionada. Você nunca será decepcionado. De acordo com a sua fé. Quando você levar este lenço para a sua casa, o próprio Seta vai sair correndo pela porta, em nome de Jesus, ao colocar este lenço no seu bolso. Todo o poder demoníaco que estava agindo sobre você foi quebrado. Em nome de Jesus.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Por favor, voltem agora para os seus lugares. Venham e coloquem de volta nos baldes, e os auxiliares vão passar recolhendo. Todo mundo pegue um desses lenços ungidos. Todos vão receber um. Se você não quiser, não precisa pegar. E apenas um exticiton, que é uma entidade ou conceito, são cinzas, o que significa que estão completamente consumidos, reduzidos a pó, e não resta nada além de resíduos inanimados. Sim, temos apenas 5. Não precisamos de todas as cinzas. Todas as cinzas devem ir e sentar. Acho que os pastores trazem as cinzas. Traga-o de volta. Os pastores irão carregá-lo. Compartilhe suas cinzas. Obrigado. Sentem-se. Pastores, vocês também podem ajudar. Todo mundo pode tomar um. Shalabakaia. Êxodo 29, 29, 29, 29, 29. As vestes sagradas de Arão. Pegue apenas um. Basta pegar uma rapidamente. Uau! Que bênção! A presença do Senhor está aqui. Posso sentir profundamente a presença do Senhor aqui e agora, em meu coração e em minha alma, neste momento. Sinto suas penas, seu poder. As vestes sagradas de Arão serão para seus filhos depois dele. Para quê? Para ser ungido neles e ser consagrado neles. Lindo, lindo. Pegue apenas um. Você foi transformado em outro homem. Outro. Quantos querem ser o velho que você era? Não, não. Quando ele diz outro homem, você não tem ideia. Porque o jeito que você não era bom. Você está sendo transformado em outro homem. Totalmente. 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 Ninguém poderá ligar para você e dizer que este é muito ganês, muito nigeriano, muito liberiano. O que eles dirão é muito ungido. Muito ungido. Muito ungido. Muito ungido. Que bênção. Muito ungido. Uma das maiores e mais significativas bênçãos para mim não é quando alguém me chama de cônego, mas ser ungido é muito mais do que apenas internacional. Você será verdadeiramente chamado de ungido. ILT, break time igual 0.5 S e GT. Amém. Atos 19. Lenços e aventais eram levados aos enfermos, e as doenças partiram deles, e os espíritos malignos também saíram completamente. A partida dos demônios está absolutamente garantida esta noite. Espíritos malignos estão saindo do seu negócio, da sua escola, dos seus relacionamentos, do seu corpo, dos seus olhos, do seu fígado, dos seus rins, do seu próprio ser, de cada parte de você, de cada aspecto da sua vida, de cada área da sua existência. Em nome de Jesus, você está declarado completamente livre de toda doença. Em nome de Jesus.
sem exercício, você está declarado curado e inteiro. Em nome de Jesus. A bênção do Senhor. A cura de Deus é a sua porção agora. Em nome de Jesus. Obrigado. Agora, a graça do seu Pai. Escute. Sente-se. Quando terminarem, tragam os baldes vazios. Estou esperando. Todo mundo deve pegar rapidamente seu lenço e trazer o restante para o palco. Não se esqueça de que as pessoas no palco estão esperando. Shando Sadrela Maando Samandalib. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome. Agora você vai participar da graça que Deus colocou em mim. Da sala de aula. Da sala de aula para onde estamos. Você está indo cada vez mais rápido a partir de hoje. Em nome de Jesus, por favor, sentem-se para que possamos ver os baldes. Você acredita que Deus me usou em minha curta vida para publicar mais de 15 milhões de livros? Se você multiplicar por $10, você obtém 150 milhões de dólares. Sim. Livros. Sim. O que não pode ser feito por um ganês será feito por você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Certamente a presença do Senhor está verdadeiramente presente neste lugar. Eu posso sentir este grande poder e esta imensa graça. Eu posso sentir como a presença do Senhor se manifesta. Eu vejo a glória em cada rosto. Certamente a presença do Senhor está neste lugar. Certamente a presença do Senhor está aqui, agora. Eu posso sentir seu grande poder e sua majestosa grandeza. Eu sinto o suave roçar das asas dos anjos e vejo a glória em cada rosto. Certamente a presença do Senhor está conosco. Do Senhor está em Este lugar. Certamente o Presença. do Senhor. É neste lugar que posso verdadeiramente ver seu grande e magnífico poder. E seu. Com a graça divina, eu sinto o toque suave dos anjos e a força celestial a vencer. Eu vejo glória. Eu vejo glória em. Certamente. Pois certamente a gloriosa presença do Senhor está manifesta neste abençoado lugar. Eu sinto o suave roçar das asas dos anjos celestiais. Eu vejo a resplandecente glória divina em cada rosto presente. Certamente a maravilhosa presença do Senhor está aqui conosco agora. Receber a graça de Deus de O Senhor, que o ganês não pode fazer. Você fará em nome de Jesus. O que sua experiência não pode alcançar, você alcançará em nome de Jesus.
Tudo que te confina e restringe é quebrado hoje. Em nome de Jesus, você é libertado para se tornar uma pessoa sobrenatural nesta vida. Em nome de Jesus, você não será descrito por um país, mas pela unção do Senhor que está sobre sua vida. Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Dê ao Senhor uma forte salva de palmas e uma oferta de gritos. Uau! Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Você pode se sentar. Tudo bem. Vocês todos ganharam um dos lenços? Você acredita? Acredite. Acredite. Você pode? Podemos deixar isso aqui. É uma boa foto. Tenha isso em mente. Você sabe, a Bíblia diz que pela fé eles obtiveram um bom testemunho. Como por acreditar? Sim. Então acredite nas coisas. Não ore para mim. Se você quiser entender a unção, assista aos vídeos antigos. Os vídeos mais antigos da igreja que você conseguir e assista. Você disse alguma nas fotos e você acreditará na unção. Agora você diz que isso está se transformando nisso. Como isso é possível? Sim, ele diz que você será transformado em outro homem. Você será transformado em outro homem. Um dia alguém realmente prendeu outra pessoa de fato de forma ilegal. E eu peguei meu telefone e liguei. Disse, quero falar com a pessoa que está prendendo. E quando eles souberam que era eu quem estava ligando, eles começaram a gaguejar e a inventar desculpas do porquê eles não deveriam se preocupar com isso. Sabe, hein? Eu fiquei surpreso com a reação só pelo fato de eu estar ligando apenas para perguntar por que você prendeu meu membro da igreja sem um motivo legal válido. Um dia está chegando em que, embora pareça que até você não é nada, só a sua voz e a menção do seu nome trarão uma mudança. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Quando você vai para casa, o que te faz chorar? Isso perdeu o poder sobre você. Eu disse, o que te faz chorar? Isso perdeu o poder sobre você. Em nome de Jesus, dê um grito de louvor ao Senhor. Você pode se sentar. Qualquer um que roubar da igreja ou de qualquer pessoa na igreja, seja amaldiçoado. Em nome de Jesus, que o julgamento siga. Deixe-o ver pimenta. Em nome de Jesus. Amém.